Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tássio Brandão. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica embaixo da tela do seu vídeo, está escrito inscrever-se. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e que compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que chegue o conhecimento de muitas outras vidas à palavra do Senhor. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo este vídeo. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, perdão, versículo de número 2. Vamos ler um para ficar mais fácil de entender. Vai dizer assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, isso daqui já é algo estabelecido, pré-estabelecido, né? Não tem nem o que discorrer, não tem nem o que contestar, não tem nem o que reclamar. O nosso corpo, né, é um sacrifício, precisa ser um sacrifício vivo, ou seja, o corpo que eu habito não é mais a minha, não pertence mais a mim, pertence a ele, né? Por isso que nós vemos aí discussões até hoje, né, acerca de brincos, acerca de tatuagens, acerca de piercings, né? Mas também no que diz respeito à prática sexual, mas esse não é o assunto deste vídeo. Olha o que diz o versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em algumas traduções, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que é interessante aqui para mim, e eu quero pontuar nesse vídeo, nessa mensagem, é o que diz aqui, ó: mas transformai pela quê? Renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. O que isso significa? O que Paulo queria dizer a respeito disso? Paulo está dizendo aqui, ó: vocês não devem se conformar com este mundo. Não importa qual seja o curso que este mundo está tomando, acerca das práticas sexuais, acerca da questão do corpo, né, como eu falei, questão de tatuagem, questão de piercings, né, da mutilação do corpo, da transformação do corpo, né, usando de coisas para mudar o corpo, cirurgias, enfim, para a questão da vaidade, né? Mas ele está falando aqui, ó: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Ou seja, nós temos que estar sempre buscando a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, daquilo que nós entendemos. Quer dizer que a palavra de Deus muda, Tarso? Não. Quer dizer que a palavra ela vai se adequando, se é que a gente pode falar assim, para os dias que nós estamos vivendo. Por exemplo, no livro de Isaías, lá pelo capítulo 40 e em diante, a palavra de Deus vai dizer que um inimigo está às portas de Israel. E a palavra que Deus manda para Isaías é: não se preocupem, porque Deus vai dar vitória para o seu povo, para a sua nação. Isso é o profeta falando ao povo de Israel. Porém, nos tempos mais adiantes, passam ali mais ou menos 100 anos, Jeremias está falando: olha, a Babilônia está às portas. Então, se preparem porque vocês vão ser levados cativos. E alguns profetas pegavam essa mensagem de Isaías, de 100 anos antes, dizendo que Deus daria vitória para o seu povo em frente ao inimigo, e colocavam como se Deus estivesse falando para aquele tempo, o tempo que Jeremias estava falando sobre o cativeiro, sobre a invasão babilônica. Ou seja, a própria palavra de Deus estava sendo colocada, né, mas fora do contexto temporal. Aquela palavra que veio a Isaías era para aquele tempo. A palavra que veio da parte de Deus para Jeremias era para um outro tempo. Ou seja, a mesma palavra de Deus, né, a mesma palavra de Deus precisa ser colocada, né, no contexto temporal, no contexto de tempo, né, no contexto histórico, né, melhor dizendo, e também no contexto local. Para aquele povo, na época de Jeremias, o profeta vai falar: olha,
Vocês vão ser levados para a Babilônia, vocês vão ser levados cativos. Mas não se preocupe, que mesmo no tempo de cativeiro, Deus vai aumentar a sua nação. E ele manda, o profeta Jeremias, se você ler os primeiros capítulos, ele vai te falar, ó, se multipliquem, vivam as suas vidas, porque vocês vão ficar aqui um bastante tempo. Aí mesmo quando o povo já estava no cativeiro, alguns profetas ainda se levantam, esse cativeiro é só por um pouco de tempo. Mas Jeremias continua falando, né? E Deus fala através de Jeremias, olha, não escutem esses falsos profetas, porque eles estão falando aquilo que vocês querem ouvir. Ou seja, era preciso que aquele povo tivesse uma renovação do entendimento. A gente que caminha com Deus precisa entender o que Deus está falando para as nossas vidas no tempo que nós estamos. A palavra de Deus, eu costumo dizer, a Bíblia que nós lemos, ela fala sobre o que Deus fez. Mas para as nossas vidas é preciso ter a revelação do que Deus está fazendo agora, no nosso tempo. E nós estudamos as Escrituras para entender o caráter de Deus. Como que Deus age, o modo que Deus age, o tempo que Deus age, sempre vai estar ligado à sua palavra. Não vai sair disso, mas precisamos entender, pela renovação do nosso entendimento, pela renovação da nossa mente, o que Deus está falando agora. O que Deus está falando para a sua igreja. Por isso que Jesus falava, né? Ouvir, né, o que o Espírito Santo diz à igreja. Ou seja, o que Deus está falando nesse momento. Quando o povo estava no deserto, a palavra vai dizer, né, que a nuvem encobria, né, durante o dia e à noite o fogo. E quando a nuvem se levantava e começava a andar, né, a se locomover, então o povo tinha que levantar acampamento e seguir a nuvem. E é exatamente o que nós precisamos entender. Quando Deus está falando, nós precisamos caminhar conforme Deus está falando no momento. Você entende isso? Então, Paulo está falando aqui, ó. Mas transformai, vocês vão transformar a sua geração, né? Tendo isso em mente, a renovação do seu entendimento, do que Deus está falando. Por isso que é necessário que eu e você tenhamos um tempo com Deus para entendermos qual é o que Deus está falando, o que Deus está fazendo nos nossos dias. Versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Ou seja, Deus vai dando, né, a ciência, vai dando a sabedoria, né, conforme a capacidade de cada um, né? E Deus nunca entrega tudo de uma vez, ele vai entregando aos poucos, né? Continuando aqui, ó. Mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus não vai dar tudo para uma pessoa só. Por isso que a igreja do Senhor precisa entender isso. Não é um homem só que fala o que Deus fala. Deus vai entregando a cada um, né, segundo a medida da fé, como nós acabamos de ler aqui, para que os santos, né, isto é, a igreja no todo, ela venha crescer, ela venha, né, ter o alimento necessário para aqueles dias. Versículo 4. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente, né, somos membros uns dos outros. Ou seja, nós precisamos entender, pela renovação da nossa mente, o que Deus está fazendo. Por isso que Deus levantou uns para mestres, um para profetas, um para os pastores, outros para evangelistas, outros para apóstolos, para o crescimento do corpo de Cristo. Ou seja, é preciso que nós, pela renovação do nosso entendimento, pela busca inconstante, pela intimidade com Deus, porque é a intimidade com Deus que vai revelar o que Ele está fazendo nos nossos dias, e assim nós podemos avançar por Igreja do Senhor como grandes atalaias dos nossos tempos, para que assim possamos transformar essa geração, para que assim possamos transformar o mundo em nosso tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.